Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Continuando aqui com a carta de Paulo a Tito, né? Só fazendo assim um lembrete rápido, no primeiro capítulo nós vemos ali Paulo exortando Tito a se opor, né, aos falsos mestres que estavam ali naquele derredor, né? E os falsos mestres falavam, mas não agiam, né, conforme eles falavam. E a gente até trouxe um textozinho do Dr. David Stern, né, de um provérbio que diz que aquilo que você faz, né, aquilo que você ele acaba, como é que seria o termo correto, né? Assim, o que você fala é tão alto, né, que eu não consigo ouvir o que você diz, ou seja, o que você faz, a sua conduta, né, a maneira como você se comporta, fala tão alto que às vezes o que você está querendo me dizer eu não consigo te ouvir porque eu estou prestando atenção naquilo que você faz, né? Então é um provérbiozinho, né? Mas para Tito, no capítulo 2 ele deixa bem claro, olha, ao contrário desses falsos mestres aí, que acabam negando a Deus por conta dos seus atos, né? E acabam provando serem capazes de fazer qualquer coisa boa, né? Se a gente for lembrar ali o capítulo 1, Tito não deve fazer desta forma. Tito deve ter um comportamento diferente. E o interessante é que ele deixa bem claro. Deixa eu chegar para frente para sair dessa luz. Aqui. E o interessante é que Paulo deixa bem claro para Tito que ele não tem que ficar limitado à conversinha, né? Mesmo que essa conversinha seja de uma doutrina sã. A função de um líder é de explicar, né, que tipo de comportamento que nós devemos ter acompanhando o ensino correto. Ou seja, olha, o ensino correto é esse, então você tem que se comportar desta maneira, né? Então, isso fica bem evidente na maneira como Paulo diz isso para a gente, né? E mostra que Tito deveria ser exemplo disso também, né? Ó, Tito, você precisa também ser exemplo desta condição, porque aquilo que você fala mais alto do que aquilo que você fala, né? Basicamente dando sequência ali ao texto, né? E aí ele vai dar vários ensinamentos e aqui, né, junto ali com 1 Timóteo e com outros textos, nós vamos vendo uma sequência de ensinamentos muito interessantes. Então ele começa falando a respeito dos homens mais velhos, como se comportam, depois das mulheres mais velhas, como elas devem se comportar, as mulheres mais jovens, como é que devem se comportar, né, os escravos, os jovens. Então ele vai trazendo alguns ensinamentos de como nós devemos nos comportar. Mas o que chama a atenção é já lá no final do capítulo, quando ele fala assim, ó, porque a graça de Deus que traz libertação apareceu a todos os povos. Ela nos ensina, ela quem? A graça, nos ensina a renunciar à impiedade. Ou seja, renunciar a ser ímpio, né? E aos prazeres mundanos, e a viver de maneira controlada, justa, piedosa nesta era, enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento da nossa esperança infalível, o aparecimento da Shekinah do nosso grande Deus e a aparição do nosso libertador Yeshua, o Messias, tá? Então, esta graça, como o próprio texto diz, ela aparece a todos os povos, né? Então, é algo que está disponível para todas as pessoas, mas mesmo assim existem pessoas que não estão salvos, tá? Porque não se renderam a esta graça. Então, as pessoas podem se render a ela a qualquer momento, né? Mas é necessário que se renda, senão a graça não terá sua efetividade, né? A graça, o que Jesus fez por nós, é necessário que a gente precise, que a gente aceite. É um favor imerecido, mas precisa ser aceito, tá? Então, a gente vem ali com a sequência do nosso texto, né? Que
enquanto nós estamos nessa vida, nós precisamos nos comportar de forma pura, de forma decente, de forma como Cristo nos pediu que fôssemos, né? Então isso cai por terra, por exemplo, as pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa porque já aceitaram o nome de Jesus e elas serão perdoadas, tá? Isso não tem base bíblica para a gente dizer, tá bom? Então nós devemos nos comportar de maneira pura, de maneira correta, até o bendito cumprimento da nossa esperança infalível. E qual que é a nossa esperança que é infalível, que jamais falhará? Que é o aparecimento de Jesus lá nos fins dos tempos, né? E vai ser o aparecimento da glória de Deus, a glória manifesta de Deus, né? A aparição do nosso libertador, do nosso Jesus, tá? Existem algumas versões que trazem da seguinte maneira, né? O aparecimento da Shekinah do grande Deus, Shekinah esta que é o nosso libertador, Yeshua, o Messias, né? Isso tem uma boa base, porque quando a gente vai a Hebreus no capítulo 1, diz exatamente isso, né? Que este filho é o resplendor da glória, o resplendor da Shekinah, tá? Alguns tradutores trazem aí um entendimento, né, de que o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Yeshua, o Messias, e aí eles colocam Jesus como Deus, né, bem diretamente. E isso não faz muito sentido porque não é o contexto do texto aqui, tá? Forçar uma divinização de Jesus é inadequado também. Jesus é divino, mas a gente não pode simplesmente pegar um texto, tirar ele do contexto só para justificar isso. Existem inúmeros textos na Bíblia que vão fazer isso. Então, no meu entendimento, baseado em Hebreus no capítulo 1, Jesus é a glória manifesta de Deus. Então, né, a glória de Deus é manifesta através dele. Então, não há necessidade de a gente avançar dessa forma, né? E o texto diz que ele se entregou por nós, né? A gente vê isso em várias partes da Bíblia, Marcos capítulo 10, 2 Coríntios 5, Gálatas capítulo 2, né? E por aí vai. Tá? Então ele é o nosso libertador, tá? E ele nos chama para esta condição onde a violação da Torá já não nos afeta, ou seja, a iniquidade, a ilegalidade. Porque se o pecado, o que define o pecado é a quebra da lei, né? E uma vez que nós pecamos pela lei de Deus, haveria uma consequência sobre isso, tá? Existe uma consequência sobre aqueles que pecam. Esta maldição, ela é anulada a partir do momento aonde você está com Cristo e vive uma vida de arrependimento, uma vida de busca de santidade, onde Deus pode olhar para o seu coração e ver que você está tentando. Ele sabe que muitas vezes você falhou e vai falhar em algumas outras, mas, de qualquer forma, você está buscando de coração puro, tá? Então, aquela maldição que estaria sobre a sua vida por conta da Torá, ela não está mais, porque Jesus fez esse mistério pelas nossas vidas, né? E nós fomos chamados agora para ser um povo particularmente seu, como o texto diz, tá? Então, isso aí é o mesmo texto que é aplicado a Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 2, por exemplo. Então, nós hoje fomos aproximados da comunidade de Israel, segundo Efésios 2, e hoje nós somos um povo peculiarmente seu, peculiarmente de Deus, tá? Então, que a gente possa entender isso, né? E isso, de certa forma, nos dá alguma autoridade, tá? E falando de autoridade, a gente verifica na Bíblia que, por exemplo, o próprio Tito e o Timóteo também, a gente vê isso lá no capítulo 4, de certa forma eles necessitavam ali de uma reafirmação da habilidade que eles tinham para ser uma autoridade no meio do povo, né? De maneira que eles não poderiam ser vencidos ali em alguns debates, em algumas situações onde as pessoas estavam ali única e exclusivamente para destroná-los, entre aspas, de sua autoridade.
Não é que Tito ou Timóteo eram melhor do que os outros, mas foi dada uma posição de autoridade para eles e foi dada a missão de debater e de mostrar que Jesus Cristo era o Senhor e que a Torá falava dele, que a Torá descrevia que ele teria que vir, sofrer, né? Iria morrer, mas iria ressuscitar e que retornaria num segundo momento. Então, tudo isso precisava estar bem alinhado na cabeça, tanto de Tito quanto de Timóteo, porque eles não poderiam ser desprezados pela comunidade. E muitas das vezes a liderança ela passa a ser desprezada pela comunidade porque ela não se reveste de autoridade. Nos momentos onde ela tem que se portar de forma firme, muitas das vezes você deixa aquilo passar. Você acredita que você não é capaz. Então, o próprio Paulo passou por isso. Né? O próprio Paulo, se você for ler 2 Coríntios no capítulo 2, você vai ver Paulo se perguntando, né? Quem que é apto para essa tarefa? Qual de nós é apto? Né? E aí a resposta que o próprio Paulo dá para a gente é que a nossa competência procede de Deus. Né? Lá no 2º capítulo de Coríntios. Então, se Deus te deu um chamado, se Deus te deu algo para que você coloque em prática, Ele te reveste de autoridade. E aí você tem que exercer a sua autoridade, mas sem autoritarismo e sem orgulho, sem se sentir melhor do que os outros. Né? Os seus liderados têm muito para te ensinar. Os meus me ensinam todos os dias. Então, nós temos que ter um coração puro, pronto e apto para aprender nas diversas circunstâncias que a vida vai nos trazer, né? Mas a gente não pode abrir mão da autoridade que Deus nos deu para cumprir o chamado que Ele nos deu. Seja um chamado de mestre, seja um chamado de levita, seja um chamado de pastor, seja um chamado de intercessor, seja um chamado de missionário, seja o que for que Deus escolheu para te dar de presente, para que você possa cumprir o ID, fazer a obra, né? Que é a missão de todo crente. Então essa é o resumo aí do capítulo 2 de Tito, e a gente se encontra para o último capítulo em breve, se assim Deus permitir. Shalom.